Olá, me chamo Carolina Oliveira, sou pedagoga recém-formada pela Universidade Federal do Amazonas. Possuo cabelos cacheados castanho escuro, estou com uma blusa preta em um fundo branco e aproveito para compartilhar um pouco sobre a pesquisa intitulada A Constituição da Docência em Educação Infantil, lampejos da experiência no estágio supervisionado em educação infantil. E a intitulada pesquisa também conta com a colaboração do professor Felipe Negrão, da Universidade Federal do Amazonas, e que compõe o grupo de pesquisa em Sociologia Política da Educação, GRUPESP. Para fazer a minha introdução, cito Benatio 2011, onde ele relata que as transformações sociais e o cenário político, sociopolítico e econômico também acabam influenciando no contexto da escola, e que, por conseguinte, também influenciam na carreira docente, nas experiências docentes. E partindo dessa perspectiva, o presente texto ele traz um cunho autobiográfico com o objetivo de descrever experiências autoformativas que contribuíram na minha construção de identidade enquanto professora, através da observação e interação com as crianças no estágio supervisionado em educação pelo curso de Pedagogia da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. A metodologia da pesquisa parte de uma abordagem autobiográfica com um dispositivo de pesquisa e formação de professores segundo Souza 2006. Também utilizamos a técnica de inventário de si, proposta por Fraudernot e Schultz 2018, cuja técnica foi desenvolvida por meio dos registros do diário de campo e relatório final de estágio supervisionado. Vale ressaltar que o relatório de estágio supervisionado foi feito por meio de um diário e esse diário foi compartilhado publicamente também. E por meio dos registros fotográficos, vídeos, filmagens, que foram trazendo um pouco da memória e das experiências acumuladas durante o estágio. Sobre o eu professora da educação infantil, vivências, desafios e aprendizados. Bom, de acordo com La Roça, 2014, é preciso fundamentar o conceito de experiência, o que ela traz como um tremor. Um tremor, algo significativo que marca o sujeito que narra. E no meu caso, eu trouxe um pouco das experiências advindas do estágio supervisionado em educação infantil e um pouco da compreensão de várias possibilidades nessa etapa da educação básica. Esse estágio me proporcionou um encontro entre o novo, pois nunca havia tido experiência com as crianças de educação infantil, e também nas vivências com as crianças, a relação entre teoria e prática adquirida ao longo dos anos de formação na universidade. Posso dizer que foi uma reconstrução docente que passei por meio desse estágio. E o meu primeiro contato nesse estágio começou com a educação infantil na escola campo, com as turmas de maternal 1 e 2. Nessas turmas, as crianças possuíam cerca de 3 anos de idade, crianças pequenas, e durante essa experiência tive muitos medos e receios em relação a como seria auxiliar essas crianças, como seria ter que trocar a fralda de uma criança caso ela precisasse, os medos e receios e muitas dúvidas no meio do caminho. E cito Pascoal, Moreno, Furlan de Oliveira e Barros, 2016, que relatam a importância também do ato de trocar fraldas como uma ação que compreende os aspectos da vida, que envolve também o desenvolvimento da criança e a participação da família nesse processo. Gostaria de complementar que, nesse período de estágio, eu trabalhava no contraturno em uma escola particular com Fundamental 2 e, à tarde, eu ia para o estágio obrigatório com a educação infantil. Então, eram dois universos totalmente diferentes. E permaneci pouco tempo no maternal e logo eu decidi que eu queria mesmo experienciar o primeiro período na faixa etária de 4 anos. Porque para mim as crianças de 4 anos, elas é, tinham uma conexão comigo. E quando adentrei na turma de primeiro período, fui impactada de primeira porque
a professora me apresentou para as crianças como professora Caroline, e as crianças me receberam de uma forma calorosa, curiosa, e até mesmo a professora me recebeu muito bem. E desde a primeira apresentação, no primeiro período, fiquei impactada e não saí mais de lá, né? Eu saí reflexiva com frases do tipo: Nossa, nunca me chamaram de professora, eu sempre fui a estagiária, eu sempre fui a tia, a estagiária que fazia tudo, e não professora. E essa primeira apresentação me impactou bastante. E enquanto eu exercia o meu papel de acadêmica e estagiária na escola, sempre buscava compreender um pouco sobre a realidade, nortear as minhas observações com perguntas norteadoras durante os dias de observação para enriquecer também a minha jornada profissional dentro do estágio. A observação, ela foi essencial, porque ela trouxe um bônus de reflexão durante a minha prática docente. Então, não é só o ato de observar, o ato de observar ele não é isolado. Na verdade, ele é um ato também reflexível e intencional. A minha relação com a professora regente foi uma relação totalmente positiva e ela acabou estreitando-se, pois nós estávamos vivendo momentos desafiadores na vida pessoal e estava emergindo na superfície profissional. Nós duas estávamos passando por um período de luto. A professora havia perdido uma ente querida muito importante de sua família, e eu também havia perdido a minha avó, e isso possibilitou que nós criássemos conexões mais fortes, para além, né, da sala de aula, uma relação humana, uma relação que se preocupava uma com a outra, e nesses momentos eu sempre procurava me colocar à disposição da professora, caso ela sempre precisasse. E apesar dos desafios, a professora regente sempre propunha aulas que iam além dos livros didáticos, aulas interativas e aulas que proporcionavam brincar, as mãos sujas e o brincar livre também. Algumas atividades envolvidas pela professora regente eram a árvore dos sonhos, o brincar imaginativo, o autorretrato e outras atividades que pude também participar. Os relatos das crianças nas rodas de conversa me chamavam muito a atenção, principalmente sobre quando elas falavam o que almoçaram, o que aconteceu no final de semana, e até mesmo uma criança que relatou sobre a perda do pai durante a pandemia. E a professora também mediava esses momentos, estimulando a imaginação, estimulando também o brincar de montar junto com as profissões. Uma grande lição que aprendi nesse processo formativo foi a admiração e resistência da professora regente diante da gestão escolar, que muitas vezes ia contra a formação que ela recebeu na universidade. Ia contra também garantir os direitos das crianças. E, por fim, coloco como considerações finais que a atuação docente na educação infantil ela é multifacetada e fundamental para a garantia do direito e desenvolvimento das crianças. Neste estágio, eu compreendi que o papel de professora é essencial, e nesse papel, a observação da prática, a observação das crianças foi um bônus, foi uma ação crucial para que eu conseguisse me desenvolver enquanto professora, enquanto ser humano, enquanto a Caroline acadêmica que estava se formando naquele momento. Pude refletir sobre a minha trajetória enquanto estudante, enquanto professora e as experiências que pude vivenciar nesse período, o que a autobiografia me proporcionou ter um mergulho de si e de boas memórias acumuladas nesse momento. E por isso, fico aqui com os meus agradecimentos. Essas são algumas das nossas referências citadas, e em nome da Universidade Federal do Amazonas e do Grupo de Sociologia Política da Educação, cito que o professor não reduziu sua função às realizações de uma máquina de ensinar ou aos procedimentos burocratizados de um ensinador. Na verdade, constrói e, sobretudo, reconstrói seus conhecimentos. Fernando Beck. E é isso. Muito obrigada.